Amém, queridos? Graça e a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos na casa do Pai para adorar, glorificar o Teu nome. Começar uma semana abençoada. Amém? Já quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Sem perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias. Daniel capítulo 3. Quero ler 2 versículos. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é santo, Senhor. Diga para Ele. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo 28 até o 30 diz assim: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Muito obrigado. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Vamos falar esse finalzinho? Nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Quero dar 2 minutos para você estender suas mãos para cá e ore por mim, amém? Ministra na minha vida a bênção de Deus. Peço que o Senhor me use para falar na sua vida nessa noite. Sentir de Deus fazer isso nesta noite, amém? Ore por mim. Fala, Senhor, fale comigo através do teu servo, no nome de Jesus. Deus, esconda eu atrás da tua cruz, Senhor. Não sou nada sem ti. A tua palavra é a mais pura da verdade. Nós queremos, ó Pai, ser fiel à tua palavra. E nós recebemos, ó Pai, a oração dos teus filhos. E creio que o Senhor está neste lugar. Creio que grandes coisas o Senhor fará neste lugar. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Meus amados irmãos, Nabucodonosor, no ano de 605, aproximadamente, ou exato, antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, ele empreendeu uma grande batalha militar para estender o seu território naquela região. Invadiu então Jerusalém, levou cativo o seu povo. Essa primeira leva levou cativo os homens sábios, os nobres, os mais inteligentes, segundo o texto da palavra. E junto com essa comitiva foi então esses 3 homens que nós citamos, ou 4 homens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois se tornaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora esqueci o nome do outro, mas enfim, nós vamos falar desses 3 jovens da fornalha de fogo. Nós vimos que esses 3 jovens, esses 4 jovens, foram levados cativos para um lugar onde, lógico, ser cativo não era a sua terra. Eles deveriam ficar tristes naquele lugar, deveriam ficar lamentando naquele lugar. Mas quando nós vamos ver o contexto bíblico, aqueles homens, eles adoraram o Senhor naquele lugar, sim ou não? Eles adoraram o Senhor naquele lugar. Eles realmente louvaram a Deus naquele lugar. Por quê? Porque eles tinham um berço cristão, vamos dizer assim, não cristão, mas um berço que falou do Evangelho, da palavra de Deus, falou do Deus verdadeiro. Para nós seria do Evangelho. Naquela época não tinha Evangelho ainda, mas tinha o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Aqueles homens foram criados dessa forma. Os seus pais educaram aqueles filhos dessa forma. Com certeza, querido, aquilo impactou a vida daqueles jovens. E quando eles chegaram naquele lugar, eles
não teve dúvida de adorar somente a Deus. O texto que nós lemos é o final do capítulo 3, onde vai falar, no capítulo 3 todinho, vai falar da estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Uma estátua de aproximadamente 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Rei Nabucodonosor, ele quis fazer aquela estátua e pediu para que todo o povo se dobrasse perante aquela estátua. Ele queria realmente que aquela estátua se tornasse um Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esses 3 jovens, eles não prostraram. Tocaram os instrumentos, foi esta a ordem do rei. A hora que tocaram os instrumentos, todos devem prostrar diante da estátua. Mas a Bíblia nos relata que esses 3 jovens não prostraram. E por que eles não prostraram? Porque eles serviam a um único Deus. E a Bíblia vai dizer que esses homens já eram sábios. E lá dentro, Deus revestiu ele de mais sabedoria ainda. Eles tinham interpretações de sonhos, visões e tudo mais. Deus sempre estava com esses jovens. E nós queremos aprender com esses jovens, é como eles realmente manteve a sua fidelidade. E como eles receberam uma promoção de Deus, vamos dizer assim. Seria esse o título da mensagem dessa noite. Como receber uma promoção de Deus. Quem quer ser promovido por Deus, levante a mão. Promovido por Deus. Senhor, eu quero realmente estar num lugar melhor. Eu quero ser promovido pelo Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero, Senhor, expandir aonde eu estou. Enfim, Deus tem promessas para todos, não só para esses 3 jovens. E esses 3 jovens nos ensinam exatamente como nós devemos nos portar para que Deus nos dê uma promoção, para que Deus nos abençoe de uma forma extraordinária. Se você já leu o capítulo 3, você já sabe até o que eu vou dizer. Mas se você ainda não está a par do texto, você vai me acompanhar agora. Eu vou falar para você exatamente aquilo que nós devemos fazer ou precisamos fazer para que Deus nos promova, para que Deus nos abençoe, para que Deus realmente abra as portas para nós, para que nós realmente sejamos luz nesta terra. Aqueles homens foram luz naquele lugar. No final nós vamos ver que o próprio rei se prostrou. O versículo a qual nós lemos diz exatamente isso. Nabucodonosor se prostrou diante do Deus Todo-Poderoso, porque não teve outra alternativa, porque realmente Deus fez um grande milagre. Deus fez um grande milagre na presença daquele rei. Tudo isso porque tinha 3 ou 4 jovens corajosos naquele império. Então, onde tem homens de Deus e mulheres de Deus corajosas, Deus faz prodígios e maravilhas, amém? E o diabo, ele tem que se curvar diante do nosso Deus, não diante de você, não diante de nós, mas diante de Deus. Eu creio que nós todos também temos a mesma missão nessa terra, a missão de representar Deus. Eu costumo dizer que nós somos uma cópia de Cristo, nós somos a cópia de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus. Se nós somos o tabernáculo de Deus, gosto de falar isso, nós somos a representação de Deus, aonde nós estivermos. Da onde nós estivermos, o diabo, ele tem que reconhecer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali eu não posso meter a mão, ali eu não posso falar nada, porque nós somos guardados e protegidos por Deus. Amém? E isso eu tenho certeza, porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que o diabo, ele tem que fugir de nós, porque em nós habita o Espírito de Deus. Em nós habita aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, nenhum mal, nenhuma barreira, nenhuma tempestade pode tirar você do foco de servir a Deus e de adorar a Deus. Primeira lição que nós aprendemos aqui para nós realmente recebermos uma promoção de Deus. Ser abençoado por Deus. Sujeite às autoridades. A Bíblia diz para nós sujeitarmos às autoridades contidas na terra, desde que não exige de nós a adoração a outros deuses. Em outras palavras, você tem que sujeitar às autoridades, mas nunca sujeite a ela ao ponto de você desrespeitar a ordem de Deus, de você desrespeitar a palavra de Deus, de você ferir os mandamentos de Deus. Nós estamos chegando em tempos em que pode acontecer isso, que o governo em si, ele pode lançar leis em que vai fazer nós cristãos, às vezes desagradar a Deus. Vai chegar o momento em que os verdadeiros cristãos vão ter que ser provados. E aí eu quero ver se vai ter aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, se vai ter aqui Ananias, Misael e Azarias, enfim. Nós temos que representar Deus. Nós precisamos de representar o céu.
Esses homens estavam encarcerados, estavam presos na Babilônia, e eles não se prostraram diante daquele rei, ele não sujeitou aquele rei. Ele poderia obedecer o rei de outras formas, mas não se prostraram diante da estátua. Eles não se prostraram diante da estátua. O versículo 2 diz assim: depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores. Aqui Daniel já era um tipo de um governador. E conselheiros, e os tesoureiros, os juízes, os magistrados, todas as autoridades das províncias, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Foi uma convocação do rei. Eles foram até lá. Eles foram sujeitos à autoridade, mas não ao ponto de prostrar. Está entendendo? Está entendendo? Nós não podemos nos prostrar diante destas coisas. E o que pode ser esses deuses para nós hoje? Aqui nós temos uma estátua. Aqui nós temos literalmente uma estátua construída. Mas o que pode ser as estátuas que se levantam hoje em dia, em que muitos estão se prostrando diante dela? Muitos deuses, entre aspas. E às vezes nós nem se damos conta que nós estamos prostrando diante destas estátuas. Tem muitos deuses homens, tem muitos deuses mulheres, tem muitos deuses que se levantam na terra, tem muitos deuses que se faz do seu chefe. Às vezes o seu próprio chefe se torna o seu Deus. Já pensou nisso? O seu próprio chefe se torna o seu Deus, ao ponto de você sujeitar o seu chefe mais do que a Deus. Nós não podemos deixar de agradar a Deus, de obedecer a Deus por causa do meu chefe. Aí chega um ponto que você tem que ter muita cautela, conversar com ele, entender: para aí, eu tenho um compromisso na casa do Pai, eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho que fazer a obra do Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu tenho certeza que uma boa conversa, você não vai precisar se prostrar diante do seu chefe e dizer: tá bom, o senhor manda, o senhor é o cara daqui, você tem mais autoridade do que o próprio Deus. Às vezes nós colocamos o nosso próprio chefe como Deus, como estátua, e nós estamos nos prostrando diante dele. Às vezes, meu querido, isso aqui eu acho que pega muitas pessoas. As redes sociais se tornam o nosso ídolo, o nosso Deus, a nossa estátua. Às vezes você passa horas e horas à beira de uma mídia social, de uma rede social, e você não tem tempo para orar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Você não tem tempo para muitas coisas na casa do Pai. Mas se você for fazer uma conta, se você for pegar o seu celular e fazer um diagnóstico, você vai ver que nós passamos mais de 2 horas nas redes sociais. E aí eu te pergunto: é uma estátua ou não é uma estátua? É um Deus que se levanta para tirar nós do foco principal, que é adorar a Deus. Então, se nós queremos realmente receber uma promoção de Deus, querido, nós não podemos nos prostrar diante das estátuas ou dos deuses que se apresentam para nós, querendo ser maior que Deus, querendo tirar a nossa atenção, querendo tirar o nosso foco. Nós temos que ser como esses homens, não se prostrar diante desta estátua, não se prostrar diante desses deuses, entre aspas, que quer sugar o nosso tempo, quer tirar o nosso foco. Nós fomos criados para adorar ao único Deus, aleluia. Nós fomos criados para representá-lo aqui nessa terra. As pessoas que olhar para mim e as pessoas que olhar para você, elas têm que ter desejo de servir a Deus. Ela tem que saborear aquilo que você fala. Ela tem que pensar assim: poxa vida, mas esta pessoa é diferente, ela fala diferente, ela tem um jeito diferente, ela é alegre todo o tempo, ela não fala palavrão, ela não fala mal de ninguém. As pessoas vão querer espelhar em você. Isso é representar a Deus. Isso é representar a Deus. Isso é não se curvar perante as estátuas que se levantam. Muitas estátuas se levantam. Talvez a sua própria rotina. A sua própria rotina é a estátua que você está se prostrando diante dela. Pastor, eu tenho uma rotina, tal hora, não tem tempo. É isso que eu tenho que fazer, não mudo, não posso mudar. Nós precisamos mudar o que for, queridos, para agradar a Deus, para adorar o Senhor, amém? Nós temos que mostrar para o mundo que quem dita as ordens é o próprio Deus, quem dita as regras é o Senhor. Isso é para o nosso bem, isso é para o louvor dEle, para a glória dEle. Então, se você quiser receber a promoção como esses homens receberam, você tem que fazer como eles, adorar ao Pai em espírito e em verdade, aleluia. Não se curvar perante as estátuas que se levantam, não se curvar perante elas, perante a sua rotina. Algumas amizades também,
Algumas amizades se levantam como estátuas. Aquelas amizades que não querem deixar você ir para a igreja. Aquelas amizades que querem levar você para uma balada. Aquelas amizades que querem levar você para tomar uma bebida, para tomar uma tequila, para tomar um uísque, enfim. Seja lá qual bebida for. São estátuas que se levantam. E aí? Vamos nos prostrar por isso? Vamos nos render a essas estátuas, a esses deuses? Não. Não vamos, porque nós somos cópia de Jesus aqui. Amém? Nós somos cópias de Jesus na terra. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, eu tenho certeza que é o Espírito Santo que vai te falar: olha, está errado, não é assim, não vai por esse caminho, vai por esse. Olha, esse convite, esta amizade não vem de mim, essa amizade é do diabo. Ela está tentando te levar para o inferno, ela está te tentando levar para o caminho mau. O Espírito Santo te avisa, tenho certeza disso. Ele te avisa, Ele nos avisa, porque Ele quer o nosso bem. Aleluia. Esses homens, eles compareceram na dedicação da imagem, mas eles não se curvaram na adoração na estátua do rei. Eles não se curvaram. Esses homens, eles ouviram o discurso todinho. Eles ouviram o discurso, ele sujeitou a autoridade do rei, mas ele não foi ao ponto de adorar a imagem. Está vendo aonde chega o nosso nível? Nós podemos ir até um certo ponto, mas chegou no momento que você vai ter que curvar para prestar adoração a um Deus que não é o seu Deus. Você tem que cair fora. Você tem que dizer: não, isso não é para mim, isso não foi para mim. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, eu tenho um compromisso com Ele, eu vou fazer para Ele, eu vou adorar a Ele, eu vou gastar tempo para Ele. É melhor gastar tempo? Não, eu vou investir meu tempo na casa do Pai, porque eu sei que Ele vai me recompensar, eu sei que Ele vai me retribuir, eu sei que Ele vai me promover. Aleluia. Tenho certeza disso, meu irmão, tenho certeza disso. Eles respeitavam a autoridade, mas não se curvaram perante a estátua. Você pode e tem livre-arbítrio para ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, mas a sua convicção de adorador ao único e verdadeiro Deus não deixará você se encurvar a outros deuses. O que eu quero dizer com isso? Você pode ir em qualquer lugar, você tem livre-arbítrio. Você pode ir até num baile se você quiser, desde que lá você seja luz, amém? Desde que lá você vai pregar a palavra de Deus. Agora eu digo uma coisa: se você não tem muita convicção de Deus, se você não tem muita bagagem bíblica, não vai, porque você pode ser seduzido naquele lugar. Esses lugares você pode ir se você estiver realmente revestido da autoridade do Senhor, com toda a autoridade de Deus, porque você sabe que lá você vai ser vencedor. Agora, se você tiver alguma dúvida sobre a sua espiritualidade, não vai nesses lugares. Não vai, porque você pode cair na tentação. Melhor não ir. Mas enquanto nós tivermos a certeza de que Deus está conosco e nós estamos diante de uma autoridade do Pai, você pode ir em qualquer lugar pregar o Evangelho, porque o Deus que nós servimos não deixará nós também nos curvar perante estas estátuas ou esses deuses que aparecem, ou as circunstâncias que querem nos afastar de Deus. Deus vai te livrar, Deus vai nos livrar. A Bíblia fala que nós devemos respeitar a autoridade, e esses três jovens respeitaram a autoridade. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Aqui Jesus está falando sobre as autoridades. Você tem que honrar as autoridades? Sim. Você tem que orar pelo seu presidente? Sim. Mas não deve obedecer quando vier uma lei dizendo que você tem que deixar de adorar a Deus. Aí não. Aí você tem que ir contra, mesmo que venha consequência. Isso chama assim representação de Deus na terra. Você tem que representar Jesus com todo o seu coração, com toda a sua garra. Você crê nisso ou não? Fique preparado. Talvez não seja esta geração, mas eu creio que muito em breve haverá uma perseguição, haverá uma pressão sobre a igreja no Brasil, mas ainda nós temos livre arbítrio, ou nós temos livre vontade, nós podemos ir aonde nós quisermos, falarmos o que nós quisermos da palavra de Deus, mas pode chegar dia em que nós vamos ser barrados, e aí, onde vai aparecer os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Aleluia, Deus é o Todo-Poderoso, aleluia. Em segundo lugar, queridos, para nós recebermos a promoção de Deus, não seja favorável a nada que fere a lei moral de Deus. Não seja favorável a nada que fere a lei moral de Deus. Deus tem uma lei estabelecida para nós, a lei moral.
uma lei que diz para nós o que é certo e o que é errado, uma lei que diz para nós, olha, adorarás ao único Deus, né? O próprio Jesus disse para Satanás, quando estava sendo tentado, não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Deus, o Deus Pai deveis adorar. Enfim, nós temos a um que nós devemos adorar, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós não podemos ser favoráveis a nenhuma coisa, nenhuma lei que venha realmente ferir a lei moral de Deus. Olha o que diz o versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Aqui já era uma pessoa dedurando os 3 jovens que não se curvaram perante a estátua. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de outro que mandastes erguer, a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui agora alguém está indo na presença do rei e dizer, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor deu a ordem para que todos se prostrassem, mas eles não se prostraram. Isso está mostrando para nós que eles não, mais uma vez, ele está ensinando para nós que nós não podemos ser favorável a nada que fere a lei moral de Deus. O que mais tem no nosso meio, querido, na nossa sociedade, é pessoas querendo induzir você a desagradar a Deus, a você pecar, a você fazer aquilo que fere as leis de Deus. Mas nós devemos estar enquadrados naquilo que o Senhor está falando conosco todos os dias. Somente a Ele adorarás, somente a Deus servirás, somente a Deus prestareis cultos. Essa é a palavra do Senhor. Nós não podemos ser favoráveis a estas coisas. O rei, ele emitiu um decreto diabólico, sim ou não? O rei emitiu um decreto diabólico. Como assim? E olha que esse rei já tinha tido uma experiência de uma revelação, de um sonho que Daniel deu para ele, mas mesmo assim ele continuava com o seu coração duro. Ele continuava querendo ser maior do que Deus. Deus teve que fazer grandes coisas, coisas terríveis na vida desse rei, para que ele reconhecesse Deus como Deus, ao ponto de Deus permitir que ele vivesse 7 anos comendo capim juntamente com os animais, para que ele pudesse se arrepender daquilo que ele fez. Deus provou Nabucodonosor de uma tal forma, e ele mesmo assim, ele continuava desobedecendo a Deus. Aqui é antes dele ser feito como animal, enfim, a estátua foi antes, mas enfim, ele não aprendeu. Em todos os momentos, Nabucodonosor, ele não aprendia. Deus estava sempre falando com ele, e ele sempre com o seu coração duro. Mas os homens que nós queremos aprender aqui, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que não se prostraram perante a estátua. O rei Nabucodonosor era um dos reis mais poderosos da época, era a nação mais poderosa da época, ele tinha todo o poder sobre as nações, mas esses 3 homens mostraram para nós, olha, quem teme a Deus de verdade, não se prostra diante das dificuldades, não se prostra diante de coisas que vêm ferir a lei moral de Deus. O rei emitiu um decreto diabólico, mas eles não foram favoráveis. Eles traziam no coração uma educação baseada na observação dos decretos de Deus. Os seus pais ensinaram. Está aqui um grande exemplo para nós também. Eu abri uma aspa aqui. A grande importância de nós ensinarmos nossos filhos no caminho que devem andar. Aqueles meninos foram ensinados no caminho que deveriam andar. A Bíblia vai dizer no texto que vou ler aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, a maneira como Deus instruiu o povo de Israel para que eles fizessem com seus filhos. Veja bem o texto: ensine-os com persistência os seus filhos, conserve sobre elas quando estiver sentado, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Esta era a orientação de Deus para os filhos. Então aqueles 3 jovens, eles tinham com certeza ensinamento de seus pais. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam o Deus que eles serviam, eles tinham ouvido as histórias dos seus pais, do que Deus já tinha feito para o povo de Israel. Então eles tinham toda a convicção de que Deus poderia livrá-los daquela fornalha, enfim, de tudo aquilo que Nabucodonosor fez. Aqui nós não estamos na fornalha, mas Deus poderia fazer grandes coisas, e Deus fez, amém? Deus fez, Ele não se prostrou, enfim, eles adoraram ao Senhor, e é isso que nós devemos fazer. Não preste culto a outros deuses. Em terceiro lugar, para nós já partir para o encerramento,
Em terceiro lugar, para nós recebermos a promoção de Deus. Quem quer receber a promoção de Deus, diga amém. Vai observando, vai marcando aí. Ó, tenha muito cuidado com a segunda chance que lhes oferece. O rei Nabucodonosor ofereceu para eles mais uma chance. A Bíblia vai dizer que eles não prostraram. E o rei, eu tenho assim a minha convicção de que, sabendo que eles eram homens muito inteligentes, muito sábios, o rei não queria perder eles. E o rei falou assim: olha, chama Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei então chamou aqueles 3 jovens e disse para eles: é verdade que vocês não se prostraram diante da estátua? Enfim, eu vou pedir para que toque novamente os instrumentos. E você agora vai prostrar diante da estátua. Mas os 3 jovens deram uma resposta para ele muito interessante, que eu quero ler para você aqui. Deixa eu ver se eu marquei aqui. O rei Nabucodonosor, sabendo do potencial daqueles jovens, ele tentou livrá-los da fornalha, dando uma nova chance de encurvar perante a estátua. Os 3 jovens estavam tranquilos quando as suas decisões, e sabia que Deus já tinha enchido eles de sabedoria para entender o que o rei estava planejando. Sabedoria, eles tinham sabedoria. A Bíblia diz que quando eles foram escolhidos lá do povo dele, eles já tinham sabedoria. E a sabedoria não foi adquirida dentro do palácio dos babilônios, mas sim, Deus já tinha dado a sabedoria para eles. A sabedoria já vinha de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Aqueles homens, aqueles jovens, eles tinham sabedoria, e a sabedoria adquirida de Deus. Por isso que eles tinham total confiança de que Deus poderia livrá-los daquela fornalha, de que Deus poderia fazer uma grande obra neles. Amém? E terceiro ponto, vocês marcou o terceiro aí? O quarto ponto, o terceiro, tome muito cuidado com a segunda chance. Às vezes o diabo te dá uma segunda chance. Às vezes você recusa a chance que ele te dá. Ele chega para você, oferece uma bandeja bonita, uma oportunidade bonita, e você fala: não, eu sou crente, eu sou do Senhor, eu não quero essas coisas. Mas aí ele percebe que você deu uma esmolecida. Ele vem com mais uma proposta, mais indecente ainda, querendo fazer que você se encurve perante a estátua. O que você tem que fazer? Não vou me curvar. Não posso me curvar diante dessas coisas, porque eu sirvo ao único Deus. Eu sirvo ao único Deus. Irmãos, talvez eu estou falando assim, você deve estar pensando: mas como pode ser isso? Todos nós recebemos propostas, sim ou não? Todos nós recebemos propostas para desagradar a Deus, para pecar. Todos os dias nós recebemos propostas. E se nós não estivermos enquadrados na palavra, se nós não estivermos lendo a palavra, se nós não estivermos orando e jejuando, buscando a Deus, querido, nós vamos cair nessas propostas, porque as propostas são tentadoras para a nossa carne. E se o nosso espírito estiver fraco, a carne vai vencer, aleluia. Se nós estivermos fracos em Deus, a carne pode vencer. Porque eu quero desafiar você que esses 3 jovens, eles tinham uma vida de intimidade com Deus. E se eles tinham uma vida de intimidade com Deus, eles não caíram na armadilha, meu Deus, se eu fugir a palavra, armadilha, meu Deus do céu, enrolei a língua agora. Eles não caíram na armadilha da segunda chance. Não caíram. Por quê? Eles temiam a Deus. Quarto ponto. Se você quer receber uma promoção de Deus, tenha muito cuidado com a proposta da segunda chance que lhes oferece. Essa é a terceira. A quarta: adore ao Senhor por tudo que Ele é. Adore ao Senhor por tudo que Ele é, sem precisar que Ele te prove nada. Eu acho que aqui é o ponto mais importante dessa palavra. Quer receber uma promoção de Deus? Adore ao Senhor por tudo que Ele é, sem precisar que Deus te prove nada. Sem precisar que Deus te prove nada. Olha o que diz aqui o versículo 16, 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Presta atenção na resposta dos 3 jovens. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Depois da segunda chance, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Aí ele continua:
e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, presta atenção agora, mas, se Ele não nos livrar, Ele estava preparado para tudo. Se Ele não nos livrar, saiba o Rei, que não prestaremos culto ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de outro Deus que mandasse erguer. Enfim, querido, aqueles jovens estavam com seus corações convictos da sua adoração. Aleluia. Aquele jovem não precisava que Deus livrasse eles para que eles continuassem adorando. Aqueles jovens, ele adorava a Deus independente se Deus ia livrar ou não da fornalha. Eles estavam decididos a entregar as suas vidas, aleluia. Eles estavam decididos a entregar as suas vidas por amor a Deus, por representar Deus naquele lugar. É isso que nós precisamos. Se nós queremos realmente receber uma promoção de Deus, ser abençoado por Deus, nós temos que demonstrar para o Senhor esta verdadeira adoração. Nem que nós morramos por Ele, mas nós vamos conseguir, ou melhor, nós vamos prosseguir, ser fiel. Eles não temeram o que poderia fazer o rei, pois sabiam quem era o Deus que eles serviam. Deixa eu dizer uma coisa para você, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que nós servimos. Está aí um porquê que às vezes nós nunca recebemos uma promoção de Deus, ou nós nunca somos abençoados por Deus, porque a primeira proposta que aparece da segunda chance, você já se debruça, você já se responde com favorável àquela coisa errada que Deus abomina. Você não pode se prostrar diante da iniquidade, você não pode se prostrar diante do pecado, você não pode se prostrar diante da prostituição, enfim, você não pode desagradar a Deus. Aleluia. Deus só vai te abençoar se você se manter fiel à sua palavra e à sua promessa. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer com você como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você que está aqui nessa noite, entenda uma coisa: Deus tem compromisso com a sua palavra. Diga comigo, Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele jamais, meu irmão, vai ferir a sua palavra, jamais vai ferir a sua justiça. Ele é justo naquilo que Ele fala, Ele vai cumprir na sua vida também, aleluia. Se você está sendo fiel ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, se você está sendo fiel ao Deus verdadeiro, creia que Deus vai abrir uma porta, creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Vai depender da sua fidelidade, vai depender da sua fidelidade. Não é de qualquer maneira também, pelo amor de Deus, entenda isso. Não é assim, pediu, ganhei, não. Reverência. Nós precisamos obedecer a Jesus, obedecer a sua palavra. Nós precisamos temer a sua palavra, aleluia. Eles temeram o rei humano. Eles temeram o rei humano, mas não temeram o rei ou melhor, eles não temeram o rei humano, mas temeram o rei dos reis e Senhor dos senhores. Às vezes nós nos prostramos por coisas tão pequenas. Às vezes nós deixamos de receber uma promoção de Deus por causa de coisas tão pequenas. Às vezes por causa de valores tão pequenos. Às vezes por causa de um grãozinho, nós perdemos uma pérola grande. Às vezes por causa de uma amizade, você perde o verdadeiro amigo que é Jesus. Está entendendo? Às vezes por causa de um companheirismo, você perde o companheiro de todos os momentos que é Jesus. Você não pode se prostrar diante das estátuas. Você não pode se prostrar diante daquilo que são oferecidos para tirar você de Jesus. Jesus tem que ser tudo na sua vida. Você tem que servir a Jesus com todo o seu coração. Você tem que adorá-lo com todo o seu corpo, alma e espírito. Olha, você está no mundo caído. E esse mundo caído é dominado pelo diabo e seus anjos. E ele está a todo momento tentando tragar você. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, tentando tragar-nos, tentando tirar o nosso foco. É por isso que a nossa guerra é espiritual. Há uma batalha espiritual. Então se você não começar hoje orando, lendo a palavra, entendendo esse Deus poderoso, entendendo o projeto de Deus para a sua vida, você pode cair numa cilada dessa. Você pode cair numa armadilha dessa. Opa, a palavra de novo. Você pode cair na tentação. Mas creia que Deus sempre estará com você. Deus sempre estará com você, se você o adorá-lo em espírito e em verdade. Se você servir a Deus com todo o seu coração. Aleluia. Esses três jovens nos ensinam muito. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 8, 8 e 6. Só para completar essa palavra. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6.
Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Só Ele, só Jesus. É só para Ele que nós temos que prestar culto e adoração. É a promessa de Deus para nós, para Ele e por Ele, todas as coisas. Se nós começarmos a focar o nosso tempo, se nós começarmos a focar a nossa mente, tudo aquilo que nós fazemos em adoração a Deus e deixar realmente de prostrar diante dessas estátuas, você vai ver a promoção de Deus na sua vida, você vai ver as portas sendo abertas, você vai ver o milagre acontecendo na sua casa. Você sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, aleluia, e principalmente, esse é o desejo de Deus, abençoar o teu povo, esse é o desejo de Deus, abençoar o teu povo com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais, enfim. Esse é o projeto de Deus para todos aqueles que servem ao Pai em espírito e verdade. Faça com que a sua adoração a Deus leve o inimigo a se curvar perante o seu Deus. É a quinta e última lição. Leve a sua adoração e faça com que as pessoas se curvem perante o Deus que você serve. Esses 3 jovens foram tão adoradores, que o rei teve que se prostrar. Rei Nabucodonosor teve que se prostrar. Quando ele viu a fornalha acesa, a Bíblia vai dizer que eles acenderam a fornalha, aqueceram 7 vezes mais, lançaram aqueles 3 jovens na fornalha de fogo. A Bíblia vai dizer que os homens que jogaram os três homens na fornalha, eles morreram com as chamas de tão quente que estavam. E quando ele joga aqueles 3 homens, o rei Nabucodonosor olha de longe e fala assim: olha, mas nós jogamos 3, eu estou vendo 4, e um tem a semelhança de um anjo. Eita glória! Olha o que Deus faz, querido. A fidelidade, a adoração daqueles 3 jovens fez um grande milagre. Imagina a multidão vendo aquela cena e Deus Todo-Poderoso sendo adorado naquele lugar. É isso que Deus faz com quem é verdadeiro adorador, faz com que as pessoas se curvem perante o Deus Todo-Poderoso. E por causa disso a Bíblia diz que Deus promoveu aqueles 3 homens ainda mais no palácio. Eles se tornaram mais sábios, mais poderosos. Aonde eles estiveram, tudo começou por causa da sua fidelidade a Deus. Eles não se curvaram perante os manjares do rei, não se curvaram perante a estátua, eles não se renderam ao rei. Eles simplesmente disseram: eu adoro ao Deus do meu povo, ao Deus de Israel, aleluia. A decisão deles fez com que Deus fosse glorificado naquele lugar, aleluia. Faça com que a sua adoração leve o seu inimigo a se ajoelhar perante Deus. Pastor, mas é difícil essas coisas. Não é que nada, não é difícil não. É só você falar, tomar uma atitude, falar assim: a partir de hoje eu vou adorar só a Deus. Eu não vou me deixar envolver por coisinhas, não vou me deixar envolver por conversas fiadas, vamos dizer assim, né? Eu não vou deixar me envolver pelas mídias sociais. Eu vou tirar um tempo reservado para Jesus. Eu quero adorá-lo, eu quero ter um horário marcado de oração, quero ter um horário marcado de leitura bíblia. Eu quero dedicar a minha vida, eu quero conhecer a Deus, eu quero ler a palavra, eu quero entender o projeto de Deus, porque Deus tem um projeto poderoso para nós. Ei, meu irmão, o projeto de Deus é que nós reinemos com Ele, aleluia. Nós reinemos com Ele. Para isso você tem que adorá-lo hoje. Adore Ele, mostre que você é adorador, mostre que você veio aqui para isso, para representar o céu aqui na terra. Nós estamos aqui para representar o céu na terra. Muitas pessoas deixam de servir a Jesus porque elas pensam que nós somos apenas uma matéria, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Deus tem um projeto. E o projeto começou lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Da semente da mulher vai nascer um. Da semente da mulher vai nascer um. Que vai esmagar a cabeça da serpente. Em outras palavras, vai retomar o projeto de novo. O projeto de viver eternamente. Sabia que nós não fomos criados para morrer, sim ou não? Nós não fomos criados para morrer. Por isso nós temos medo da morte, por isso nós não gostamos da morte, por isso nós vamos ficando velho, vamos ficando meio murcho, né? Nós vamos murchando, uns ficam careca, feio, e assim mesmo, mas faz parte do pecado. Mas a Bíblia diz que tem um projeto para nós, amém? E o projeto de restauração.
É por isso que você tem que crer no projeto de Deus. O projeto de Deus leva a nós a entender que Ele enviou o Seu Filho para que nós, através dEle agora, nós pudéssemos tomar posse novamente do grande projeto de viver eternamente. Tem notícia boa para você. Você que anda aí querendo perder peso, né? Gasta dinheiro com academia. Naquele dia, nossos corpos serão transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, nossos corpos serão transformados. Esta é a promessa de Deus. Eu estou feliz da vida, porque vou ter cabelo de novo, vou ter magrinho. Estou feliz da vida, né? O Geni dá risada porque ele é todo assim, né? Bombadão, fica tranquilo aí. Mas eu vou chegar lá, A promessa de Deus é para todos, amém? Então você que está aqui nessa noite, olha, a lição para nós, recebermos uma promessa de Deus, ou uma promoção de Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus em tudo. Adore ao Senhor. Mostre para o mundo de quem você é. Mostre para o mundo que você não vai se curvar perante as estátuas. Mostre para o mundo que você não vai se curvar perante as ofertas que te oferecem. Mostre para o mundo que você é diferente. Você brilha neste mundo, aleluia. Você faz a diferença neste mundo. É para isso que Deus nos chamou. Quero convidar você a ficar de pé. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui nessa noite, tenho certeza que Deus falou no coração de algumas pessoas aqui. E se Deus falou no seu coração e você tomou posse dessa palavra e falou assim: pastor, eu quero receber uma promoção de Deus. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Não quero mais viver neste mundo de pecado. Não quero mais viver iludido. As pessoas me enganam, o sistema me engana, a sociedade me engana. Mas Jesus não te engana. Ele está dizendo a verdade para você nesta noite. Eu te amo, eu tenho um projeto na sua vida. Se você for fiel comigo, eu vou te promover. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou abençoar a sua casa. Eu vou abençoar a sua família. Esta é a promessa de Deus para você. Se tem alguém que nessa noite, convido você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Talvez você está afastado da igreja por algum tempo, não tem vindo na igreja, e hoje você quer tomar uma decisão, você quer reconciliar com Jesus. Esta é a oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Jesus te chama para um novo desafio, uma nova oportunidade. Vem à frente, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, vem hoje, vem hoje. Em nome de Jesus. Se não tem ninguém que quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite, eu desafio você, pela fé. Se você tem fé, vem aqui. Nós vamos orar por você. E Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua família. Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Deus vai te promover naquilo que você está fazendo. Esta é a promessa de Deus. Quero orar com você nessa noite. Quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ao mover de Deus neste lugar, eu tenho certeza que Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer mudar a situação que você está vivendo. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos orar com você, ministrar a cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Porque dele por ele. Você com óleo, você tem uma causa não respondida, uma causa não resolvida na justiça, vem aqui à frente em nome de Jesus.
Você tem algo que está te incomodando na sua casa, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vou pedir os pastores que estão orando aqui, ungindo com óleo, no nome de Jesus. Se você tem uma causa na justiça que não resolve, vem aqui, em nome de Jesus. Se o seu problema é com a família, vem aqui no nome de Jesus. Seja qual for o problema, o Deus do milagre está aqui nessa noite, e Ele pode fazer um milagre na sua vida. A Bíblia diz: onde há adoração, há milagre. Onde há adoração, há milagre. Eu creio nisso no nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, se você crê que Deus falou no seu coração, não tenha medo, não tenha vergonha de vir à frente. Deus quer fazer um milagre, Deus quer fazer o melhor na sua vida, no nome de Jesus. Os pastores vão estar orando por você, ministrando a cura, homens e mulheres de Deus, ungidos por Deus, para orar pela sua vida. E hoje pode ser o dia do seu milagre. Se você não vir, depois você vai pensar assim: podia ter ido. Não deixe para amanhã, que pode ser feito hoje, meu irmão. Amanhã pode ser tarde demais. Venha hoje, se você está sentindo alguma coisa, em nome de Jesus. Venha hoje, em nome de Jesus. Aleluia, 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 porque dele por ele. São todas as coisas, o que dele por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele por ele, vai no nome de Jesus. Nós abençoamos todas as coisas. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor esteja trazendo a cura, a restauração. Espírito, Pai, que fala, é o teu Espírito que opera, em nome de Jesus. Que as tuas mãos sejam representadas pelas mãos dos teus filhos aqui nesta noite. Que as mãos do Senhor, Pai, sejam representadas pelas mãos dos teus filhos que estão orando aqui nesta noite, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, nós ministramos a cura, em nome de Jesus. Ministramos a cura em nome de Jesus. Sai, sai, sai toda dor, sai todo mal, sai toda infecção, sai toda perturbação, sai toda depressão, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Haja cura, haja o governo do Senhor, haja restauração, haja libertação. Aleluia, 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 aleluia. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, você que está no banco. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Deus está fazendo milagre, Deus está curando, Deus está restaurando. Ele é o Deus da palavra, Ele cumpre a sua palavra não volta atrás. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai fazer um mover, Deus vai fazer um mover nesta noite. Eu creio nisso em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência, Senhor, na causa da justiça, entra com providência na causa da justiça, entra com providência da sua empresa, abre as portas para os teus filhos, ó Pai, prospere financeiramente, prospere, ó Pai, espiritualmente, prospere, Pai, de uma forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O diabo já perdeu, aleluia. Eu creio em nome de Jesus. A vitória